Com o intuito de resgatar a história de nossa terra, o programa Edival Filho Ajuda apresenta o quadro Escritor César Barreto e a História de Sobral. Doutor César Barreto, bom dia. Muito obrigado por o presente aqui desse comentarista e também desse eterno presidente do Guarani, Luiz Torquato. Bom dia. Guarani, teu nome é uma glória. Guarani, símbolo de vitória. Guarani, na luta és tão forte. Bom dia, meu caríssimo Edival Filho, Ivo Loyola, Magela Galvão, prazer imenso, Viana Farias, Carlos Sacomani, Marcos Araújo, o Ivan Moreira, o Tídio, a imprensa toda aqui presente, Zé Arthur Pinheiro, amigo de Cesário Barreto, que veio lá do Quixeramobim, servindo até como motorista do César Barreto, empresário, sogro do deputado Zé Ailton Brasil, a grande liderança hoje da cidade do Crato, né? Meu irmão Ávila, né? O embaixador de Sobral em Fortaleza, o Anel, os amigos aqui presentes, Marcos Araújo da Revista Alternativa. Meu caro Edival Filho, quando você me convidou para fazer esse programa, ser o âncora do seu programa, conversar sobre a história de Sobral, eu pedi liberdade para falar sobre fatos e sobre personagens que o César Barreto achava que merecia ser homenageado da cidade de Sobral. Como eu tenho aversão a qualquer tipo de censura, eu tive total liberdade sua e do Zé Caquinho. E uma das pessoas que eu tinha um carinho especial desde criança e aprendi a gostar e amar era o seu Luiz Torquato. E estava esperando a oportunidade. E conversando em Fortaleza, no restaurante Central, o melhor restaurante de comida regional em Sobral, do bairro da Dona Sônia brasileiro, do Bar Ávila, com o Sérgio Pinheiro, eu disse: Sérgio, eu quero fazer uma homenagem a seu Luiz Torquato. E ele disse: tá falando com ele, com o Sérgio Pinheiro, tô dentro e vou estar presente. E eu disse, ia se aproximando o dia, eu disse, vai ser dia 29, às vésperas do jogo do Ceará. E eu sei que você hoje tem um convite do ex-presidente do Ceará, do nosso deputado estadual, né? Você é convidado dele de honra para ir almoçar com ele hoje. E deixou esse convite para contar algumas histórias do seu Luiz Torquato. Só tenho que agradecer, Serginho. Agradecer em primeiro lugar ao bar, pelo esse presente que eu ganhei há uns 2, 3 anos atrás, de ter conhecido você, né? Já conheci a sua história, sou amigo há mais tempo do Gomes Farias, nós somos deputados constituintes. Mas aprendi a gostar dessa figura humana maravilhosa que é o Sérgio Pinheiro. Obrigado. Né? Respeitado por torcedor independente do Guarani, do Ferroviário, do Fortaleza, do Ceará. Todo mundo sabe a sua paixão pelo time alvinegro. E tem opinião própria, viu? Discute, não concorda com o Gomes Faria muitas das vezes. Vai falar desta figura humana maravilhosa chamada Luiz Torquato é difícil e ao mesmo tempo fácil. Para mim, porque além da admiração que eu tinha, a gente tinha uma ligação muito forte. Um político cearense, o maior estadista do século, o maior político, o maior governador, o maior senador da história política do Ceará, Vigílio Fernandes Távora. A família do Luiz, o seu velho Lalimã, era muito amigo do Fernandes Távora e do senador Vigílio Távora. Por isso que as pessoas não entendem esta amizade que o Luiz, essa devoção que o Luiz tinha, como eu tenho pelo senador Vigílio Távora. Veio de pai para filho, como a minha também veio do Cesário Barreto para o César Barreto. A amizade que passou para o caso Vigílio, Sérgio Pinheiro e Edival, que você conhece bem, o Bar, o Zé Arthur. Como a do Luiz passou de pai para filho. Então, isso era ele. A dona Luísa e o Vigílio Távora tinham o Luiz Lalimã como filho. O carinho que ele tinha era como filho, era como fosse o irmão do Carlos Vigílio. Então, isso é mais um motivo para, Serginho, para me aproximar mais desse sobralense que nasceu em Sobral no dia 3 de 10 de 1940. Filho de um cidadão de bem, onde ele herdou do José Lalimã Torquato e da sua mãe, Flora de Melo Torquato.
esse cidadão que casou com a senhora Francisca Araújo Melo, e da união nasceram 4 filhos. A mais velha, a Valdênia Araújo, a primogênita, o advogado Luiz de Melo Torquato, que era amigo do meu irmão Alexandre, o Xande, que hoje é funcionário da Câmara Federal em Brasília. O Luizinho, 11, 10 anos, brincava muito, ele, o Reno Ximendes e o Alexandre, de espingarda, de chumbinho, iam muito para a Lagoeira, muito amigo do Alexandre. E eu admiro muito esse rapaz chamado Luizinho Torquato. A outra filha é Helena Araújo e a caçula Karen Araújo de Melo. O nosso Luiz Torquato, como é chamado carinhosamente, seu Luiz, tem um lado que pouca gente conhece, o lado humano, o lado da fé e o lado da bondade. São centenas de sobralenses humildes, e eu conheci um de perto, que era o Darley, o poeta Darley, que nós já homenageamos, o Raimundo Mansueta, o Picolé, que era o motorista Cesário Barreto, que seu Luiz ajudava todo mês, ajudava com dinheiro para eles comprarem remédio, ajudava com a cesta de alimento. Isso, e não anonimamente, e não propaga. De forma anônima, ninguém sabe esse lado, nem ele gosta, ele não deve estar gostando que o César Barreto está falando desse lado dele, do Luiz Torquato. Uma figura maravilhosa que entrou no futebol, Serginho. Por acaso, que ele gostava era de corrida de cavalo. Ele era proprietário de 10 cavalos ou mais e ia para o derby de Fortaleza, o antigo Derby Clube, por daqui, o Jockey Clube daqui, que é um dos mais antigos, ia para Recife, e andava em todo canto com esses cavalos. E por acaso ele entrou em 31 de 7 de 1982, já vai quase 34 anos, na presidência do Guarani de Sobral, exatamente no momento mágico, que estava assumindo a prefeitura de Sobral, um homem que era apaixonado por o esporte. Um homem extraordinário que se tornou grande amigo do Luiz, Joaquim Barreto Lima, o Quincão, que era apaixonado pelo Guarani. Um homem que ajudou o Guarani de todas as formas possíveis, mas ajudou porque o Luiz estava lá, como presidente do Guarani. O Joaquim tinha um respeito muito grande pelo Guarani, além dele gostar do futebol, o Joaquim era a pessoa que ele passava, toda a Copa do Mundo, a partir de 66 na Inglaterra, ele ia para a Copa do Mundo assistir. Ele era alucinado por futebol, mas ele tinha uma veneração muito grande pelo primo Cesário Barreto. Como o Cesário foi o centroavante titular da seleção sobralense do ano de 1937, 38, né? 39, foi o grande goleador. Naquele tempo não tinha registro, é uma pena, né? Muita gente confunde o Cesário Barreto com o Cesário Teixeira. Os dois eram primos. Cesário Teixeira era comparando o Zico, Sérgio Pinheiro, e o Cesário Barreto era o Nunes, os dois se completavam. O Cesário Teixeira era clássico, né? Aquele que fez aquele gol quando o Flamengo veio jogar aqui, parece que gol de 5-1 ou 5-2, depois você vai falar sobre isso. Então, o seu Luiz Torquato acabou assumindo numa época mágica que o Joaquim era prefeito de Sobral durante 8 anos, o Joaquim 6 anos foi prefeito de Sobral e ajudou o Guarani, adquiriu logo um ônibus para o Guarani poder se movimentar, ajudou na construção da sede, ajudava financeiramente. Foi o grande padrinho do Luiz Torquato. E nesse período, durante todo esse tempo que o seu Luiz tirava, como ele disse, é verdade, tirava o dinheiro do bolso, porque era muito difícil, né? Tem uma entrevista dele que eu peguei no blog, ele dizendo, rapaz, quando você tiver um inimigo, bote ele para ser presidente do... Mas só para encerrar, que hoje eu quero é que você comande esse programa, você e o Edival Filho, Sérgio Pinheiro. O seu Luiz... Hoje eu sou convidado. O seu Luiz tem uma característica dele, né? Extraordinária, é a lealdade. Como a lealdade que ele teve a vida inteira ao Vigílio Távora e à família do Vigílio Távora, ao Carlos Vigílio e à Dona Luísa. Tem uma frase dele que ele diz o seguinte: não levarei ao túmulo a mancha negra da ingratidão. Isso, seu Luiz, é uma verdade, Luiz. Pura verdade. Pura verdade. No café dele, lá no beco, o café do Lalemã, o café do Luiz Torquato, né? Tá lá, tem um retrato do Vigílio Távora, muita gente chega lá, seu Luiz, se quiser não tira esse retrato. Ele ouve um palavrão, isso é a realidade. Está lá o retrato, e em cima tem uma frase, Serginho, que já falei para você: fácil falar de mim, difícil é ser eu, fácil falar de mim, o difícil é ser eu. Luiz, você é um patrimônio da nossa cidade, você é um orgulho para a cidade de Sobral. Você está no mesmo nível do Chico Monte, do Zé Saboia, do Cesário Barreto, do Zé Prado, do Zé Euclídeo, do Dom José, do Domingos Olímpio, e tantos esses sobralenses que construíram esta cidade, não é? Padre Lira, Dom José, Chagas Barreto, os que estão vivos ainda, como Cid Gomes, Ciro Gomes, né? Os Moses, né?
Doutor Guimarães. Doutor Guimarães, Ferreira Aragão, os atuais políticos como os passados, como Joaquim Barreto Lima, Ricardo Barreto, Aldenor Façanha, José Euclide Ferreira Gomes, Zé Prado, Leônida Cristino, né, que foi um grande prefeito. Então, você está no mesmo altar dessas figuras extraordinárias. Com certeza. E é um prazer muito grande vir dizer essas palavras hoje, Luiz, porque isso que eu estou conversando com você, e até com mais escrita, vai estar no nosso livro, Nas Ondas da Tupinambá, Crônicas Sobralenses, meu caro Ivan, que vai ser lançado no próximo ano. O Serginho já sabe disso, já existe até capa, está sendo rodado, e eu convidei o Edival Filho na forma de homenagear, e também porque ele tem me ajudado muito, pesquisando, contando as histórias como coautor. Nas Ondas da Tupinambá, Crônicas Sobralenses, repetindo a Crônica Sobralense, a crônica que teve do homem da gravatinha, que era seu Ribeiro Ramos, você conheceu, Padre Palhano. Era comum em Sobral ter a crônica, a crônica na semana ou de domingo. O João Ribeiro Ramos tinha aos domingos. E essa crônica sobralense que nós estamos voltando, não é só falar da história de Sobral, não. É uma crônica sobralense. E eu passo a palavra para você, meu caro Sérgio Pinheiro. Está falando com ele. Olha, eu rebuscando na memória e ouvindo César Barreto, eu fui transportado para o velho derby sobralense, onde quantas vezes nos domingos de manhã eu ia para lá com o Ildefonso, com o Girão, com o Juca, com o Renatinho. Heraldo Girão? Não, o Girão, o Hilton Girão, que morava ali vizinho, o irmão do é o mesmo. Irmão do Heraldo. Pronto. Eles eram meus colegas, meus companheiros lá em Fortaleza, e me fizeram vir a Sobral e gostar de Sobral. Então Sobral é uma cidade para mim hoje, eu me sinto em casa quando chego aqui. E lá no derby sobralense, o Joca é Fortaleza, aqui era o derby. Ali eu já conhecia Luiz Torquato, que mais tarde, em 82, viria assumir o Guarani. Eu já vinha embora de Teresina, já era um segundo estágio da minha vida, porque antes, quando eu vim a primeira vez em Sobral, eu não era radialista, eu era empresário. Brincadeira. A empresário, quando quebra, corre pro rádio. Contraste, né? E hoje, com que satisfação eu venho aos estúdios da Rádio Tupinambá, encontro o meu amigo Luiz Torquato, que o Guarani a história do Guarani é antes e depois do Luiz Torquato. Ele tem um amigo lá em Fortaleza, chamado Tom Barros, que de vez em quando ele faz questão de botar no rodapé da coluna uma lembrança, uma homenagem, um toque carinhoso à figura de Luiz Torquato. Eu mato a saudade do Luiz quando vejo o Luizinho lá na federação. O Luizinho é meu amigo, é gente muito boa, e eu aprendi a querer bem. Tem um parente do Luiz Torquato, que hoje é um meretíssimo, hoje é o único meretíssimo que eu chego e digo um nome feio com ele, e ele não pode dizer nada comigo, que é o Eduardo Escoça Fava. Ele é Torquato, é Dudu Torquato Escoça Fava. Pelo qual você foi padrinho do casamento dele. Padrinho de casamento. O microfone do seu Luiz. Mas sabe mais do que o que eu pensava, viu? Então, há uma afinidade ao Luiz, de modo que, com o meu respeito a essa criatura... E o Hilário também, né, que é seu amigo, Hilário Torquato. Exatamente, ele é irmão dele, né? É irmão dele. Encontrei com ele um dia desse no fórum, foi uma conversa, meia hora de conversa. Então, Luiz, você faz falta. Você é ausente do futebol, você pode estar até livre das responsabilidades que o futebol cobrou de você, e eu sei que foram muitas. Você não deixava faltar nada para o Guarani. Você fazia uma feira maior para o Guarani do que para a sua própria casa. E eu ouvia suas histórias atentamente, e às vezes eu pensava que era exagero do Luiz, como era exagero a história da paçoca no Itapajé e da banana, para chegar em Fortaleza e meter a pé no Ceará. Fez isso várias vezes. Esse Guarani teve passagens memoráveis, e quis o destino que eu viesse para cá hoje, para o seu programa, Edival, e com a companhia do Dr. César Barreto, rever Luiz Torquato, exatamente num dia que pode se tornar memorável para o futebol sobralense, bastando para isso que o Guarani ganhe do outro Guarani, seu homônimo lá de Juazeiro, e garanta de novo uma passagem num certame de caráter nacional, que é a Copa do Brasil, e apenas 90 minutos separa o Guarani, que é franco favorito hoje, pelo time que o Júnior Cearense fez, né, o Júnior Cearense, pelo que vem rendendo, pelo que vem jogando, é talvez, quem sabe, eu desejo que assim seja, o renascimento do Guarani de Sobral, que andou ausente, andou passando por... Depois que o Luiz saiu, e eu cobrei muito isso lá. Rapaz, não foi só o Luiz sair, tá aí. Queria que o Luiz saísse, porque o Luiz, com o futebol, é evidente que ele manteve grandes amizades, mas ele conseguiu também grandes inimizades.
Porque as pessoas não conseguiam Ele é amado entender, e odiado. Muito mais amado. pela maneira franca de dizer as coisas, agressivo até em alguns momentos. Com a crônica, então, você queria ver o Luiz com raiva, você fizesse uma crítica e ele se sentisse injustiçado, ele ia para cima. Tem É aquela uma história, marca Serginho, dele. né? Quem tem medo da língua do Luiz Torquato não vai no beco. Uma vez eu fiz uma brincadeira com ele, ele falou mal de uma criatura, quando vou dizer o nome aqui, estávamos eu e Carlos Fred numa mesa naquele restaurante na saída de Sobral. Quando foi um dia, ele foi para a Rádio Assunção e meteu a ripa na Vez Mares, né? Aí eu estava ouvindo, eu liguei para ele, não sei se ele lembra disso. Luiz, eu vou contar aquela história lá. Ele disse, homem, não faça um negócio desse não, que amanhã eu dou entrevista para você. Mas, Serginho... Luiz é uma figura, você pode ter certeza que nós lá de Fortaleza, ele queremos muito bem. Serginho... O futebol cearense te A ama. minha raiva que eu tinha da Verdes Mares é porque era Ceará demais. Pois é. Continua. E a outra, o Moésio, era Fortaleza também demais. Mas nunca deixou de ser Guarani também. É, exatamente. Mas, e eu tenho, Sérgio, no Gomes Faria, uma pessoa que o César, eu agradeço tudo que você fez e por mim, que depois eu chego lá. Então, o Gomes Faria é uma das pessoas, um deputado que teve que a torcida do Ceará ingrata, porque era para tê-lo como representante no Poder Legislativo. Ela é ingrata. Outra, o Sérgio, que eu admiro no Gomes Faria, é que ele não fala de ninguém. Não fala, Sérgio. Aí é verdade. Ele não fala de ninguém, é aquele ser humano que realmente, porque é difícil. Eu gosto de falar, porque todo dia eu falo de 20 Sobral, inclusive eu. Olhando no espelho. Mas, Sérgio, você me contou uma história, eu queria que o Luiz aqui confirmasse. É aquela história que o Luiz, que tinha uma trave lá no campo do Junco, que estava amaldiçoada e o Guarani não metia gol quase 6 meses. Você me contou essa história lá no restaurante do bar. Luiz, é verdade que você levou um padre e na hora o padre estava tão amaldiçoado que o padre esqueceu a oração e depois que rezou, você foi pegar a oração na casa, lá na igreja, e o padre fez a bênção dessa trave, a trave não sei qual era o lado que ela ficava, e depois o Guarani começou a disparar fazendo gol. É verdade essa história? É verdade. Foi o Sérgio Pinheiro que me contou. Verdade. O Guarani passou 6 meses sem fazer um gol na trave do Junco. E eu, meu Deus, o que é que eu faço? Aí eu fui ao padre... Era que dava do lado do... Lá para da Meruoca. Aí eu fui a um padre, o padre Emílio, e o padre foi comigo, 9h30 da manhã. Quando chegou lá, que ele começou, Pai, Luiz, Deu um branco. Luiz, eu não tomou para fazer a bênção, que eu faço muito. Aí ele foi ao carro dele, estava estacionado, aí foi ler. Eu digo, o negócio estava pesado mesmo. Isso é um macumbeiro miserável. Poderoso. Foi da linha preta. Mas, graças a Deus, o Guarani começou a fazer gol. Olha, Sérgio, uma das coisas que mais me comove são pessoas que fazem homenagem àquelas pessoas, como um amigo meu disse que eu era bananeira que já deu cacho. Me feriu, mas eu fiquei. Esse não é amigo. Mas essa pessoa disse, eu fiquei chateado, tudo, mas passou. Aí agora o César faz uma homenagem dessa, não sei por quê. Porque você merece. Merecimento, seu Luiz. É isso que eu digo muitas vezes, Sérgio. A gente tem que estar sempre com Deus perto da gente. Aconteceu um caso agora, recente comigo, que só pode ser Deus, não pode ser. Quando me extraíram, me estriparam do Guarani, me arrancaram, eu sofri muito, Sérgio. Sofri demais. 30 anos. Então eu passei pelaquela alucinação, eu comecei a mandar, que eu não sei apagar o telefone meu, eu não sei botar o César Barreto, bote aí, eu não sei botar, eu não gosto de internet, não tolero. Só sabe atender, seu Luiz. Então, eu apaguei tudo, mandei apagar todas as lembranças que tinha de pessoas. Eu não quero. Então, quando é agora, como Deus é onipotente, como Deus é grande, porque Deus já me deu tudo, Cezinho. Se Ele não me der mais nada daqui para frente, Ele já me deu tudo. Está no lucro. Estou no lucro, já me deu tudo, eu não era nada. E Ele, o que é que Ele fez agora?
O Guarani vai para uma eleição. Eles se enforcaram mudaram o Estatuto do Guarani, mas eles se enforcaram. E não podia ter eleição, porque as pessoas tinham que ter 2 anos. E os sócios dele não tinham. Aí eles vieram falar comigo, das pessoas que é ícone também do Rádio Sobralense, que é o Sebastião Albuquerque, uma pessoa... Com certeza. Pense numa pessoa... Gente boa. Honesta, direito, correto, tudo dele é desse jeito, correto. E me chamaram para eu fazer a transição. Aí não tinha candidato a vice do Guarani. Eu pedi um amigo para ser o vice. Mário Júnior. Pessoa maravilhosa também. Presidente, eu ofereci o Luiz Fernando, ofereci ao médico, não quiseram. E eu, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Então, eu coloquei o Carlos para ser, ele aceitou. E eu fiz, como Deus é grande, como Deus é bom. E aonde eu chego, as pessoas, o Guarani só vai com o senhor? Não, vai com o outro. Porque o Veras, ele tem boa vontade. E ele é um rico emergente como eu era. Quando a gente gasta tudo no Guarani, acaba e fica pobre mesmo. O Vera é uma pessoa maravilhosa, eu chamo até ele de idiota. Vera, tu é idiota, se meter em negócio, tu te lasca. Tu te lasca. Resultado, ele está fazendo no Guarani um trabalho maravilhoso com pessoas que eu fiz há muitos anos, só pessoa da terra, só pessoas da região, porque nós temos um celeiro de crack na Zona Norte. Celeiro de craques. Então, ele está, graças a Deus, está indo, graças a Deus. E ele chegou e disse, humildade acima de tudo. Não faça como eu fazia. Quem falava mal do Guarani, eu esculhambava até a mãe do cara. Eu não queria nem saber. Falar, o Ceará vinha para cá, Cezinha. Aí eu cheguei, olha, a torcida do Ceará fica na casa da mãe de vocês, olha o que é que ela está fazendo. Não vá ao estádio, eu só quero do Guarani. Não é idiota, é idiota. Isso é loucura. Então, de alguém que... Eu não sei como é que a gente quer tanto bem a você lá em Fortaleza. Sabe o que é também, Serginho? As pessoas de bem gostam de mim. As pessoas de bem. Aqueles que não, um pouco... Eu tenho um fato aqui, inclusive, uma pessoa boa que eu acho, e nós ficamos assim um pouco distante. E ele era um radialista, e ele chegou do estádio, houve um desentendimento lá e saiu um tabefe lá e tal, e deram corda para ele ir para a justiça, porque a justiça, eu fui processado demais, não perder a audiência, de juiz se acaba. Então, mas esse radialista foi lá, quando ele chegou lá, disse, eu não tenho nada que falar do Luiz. Mas ele foi, então, esse radialista, foi decente. O cidadão, verdadeiro cidadão. Mas ele era da corrente do Zé Maria Félix, que teve tempo que o Zé Maria ficava bem comigo, tem tempo que não ficava, e aquela coisa. Mas esse radialista foi de uma integridade. Esse radialista chama-se Magela Galvão. Está aqui com a gente. Pelo amor de Deus, foi maravilhoso. Porque o processo é bom, Cezinha, mas se você não perder uma audiência, geralmente não dá em nada. Então, aos 30 anos do Guarani, ninguém podia falar mal do Guarani. Eu tinha tanta raiva desse Ivan Moreira. Essa diabo só era Ivan Moreira Ceará, tá aqui. pro inferno, Ceará, rapaz. Então, a vida do Luiz Torquato, eu me integrei ao Guarani. Botei a minha família dentro do Guarani. E lá dentro eu sempre fui bem recebido pela imprensa, mas muitas vezes tinha uns que lá, aí eu sentia a chibata mesmo. Olhava meio de banda. O Alan Neto, eu dei muita lapada nele, entendeu? O Moés Loyola, Maria, essa que eu metia. Então, eu acho que o errado era eu. Agora, hoje é o César Barreto, um sobralense que chega e não se esquece de Sobral. Um sobralense que vem sempre a Sobral, ao beco, no livro dele, que ele faz, César, eu sou analfabeto de pai e de mãe. Eu tenho vontade de fazer um livro, mas eu não tenho
a sapiência. Seu Luiz, com aqueles pensamentos que você me mostra que eu leio, como é que você é analfabeto? A sapiência de mostrar, Sérgio, muitas coisas passavam no Guarani. Um dia tá jogando, Cezinha, Guarani, Ceará. Guarani faz 1-0 no Ceará. Aí quando eu chego, um dos maiores presidentes da Federação Cearense de Futebol, que não dá outro, chama-se José Nés Barroso. Grande presidente. E aí o Najib chegou lá e ele tinha uma mania de atrasasse 1 minuto era tanto, 2 minutos era tanto, 4 minutos ninguém podia pagar a multa. Aí eu digo, Najib, pelo amor de Deus, está atrasado, presidente, nós não vamos mais não. Peraí, Najib, está ficando doido, meu amigo? Não, presidente, estamos ganhando de 1-0, o juiz vai tomar, nós vamos perder de 2-1. Mas, Najib, o time não pode deixar de ir, que nós vamos perder a renda, nós vamos perder tudo. Não tem nada com isso não, presidente. Mas eu não vou mais não. Aí eu me obriguei a ir. Realmente foi 2-1, um gol do Vila Nova. O do juiz. E resultado, quando o Najib não falou comigo, se intrigou comigo, nós vinha num ônibus estufado, eu fui explicar o Najib, mas o Najib era desse jeito. O que eles podiam ter arranjado era um empate. Então, há muitas coisas no Guarani que dá para ser lido. Só as histórias do futebol que você sabe já daria um livro. Esse Certeza. Luiz. E os jogadores que ele revelou, né? Nunca ninguém revelou tantos grandes nomes no futebol como aqui o Guarani. Tangerina e tantos Barrote. outros. Rapaz, o Tangerina foi o seu Luiz também? Foi, sim. Ele Tantos chegou um dia outros. para mim e disse assim, pai, vocês estão dizendo que o Tangerina é o craque, vê se você lembra disso. Mas o craque lá chama-se Barrote, lembra que você me disse? É um dos maiores. O Barrote chegou a jogar em algum Ceará? Não. Jogou Ceará, jogou Ferroviário, jogou tanto. Mas o Barrote tinha uma coisa, Sérgio, você que entende. Encontrei Tangerina em São Paulo, titular do São Paulo. Você precisava ver como foi que o Tangerina me recebeu em São Paulo. Sérgio... Rapaz, parecia que estava chegando, era Deus. Ele me mostrou o Morumbi todo e fez uma coisa. Serginho, você agora jogou tudo fora, né? O Sérgio, não, ele era muito mulherengo, muito coisa. Mas ele era para estar milionário. Mas a mulher dele é uma exímia comerciante. Tem uma fábricazinha boa lá, em Fortaleza. Tem uma fábrica. A mulher dele, com ele. Então, Serginho, o que mais me apraz de jogador, o Barrote jogava, nós jogávamos. Eu não entendia muito de futebol, mas eu achava que o melhor defesa é o ataque, para tudo, César. Para mim, dentro da ignorância minha... Precisa atacar todo mundo, né? É para atacar, porque a melhor defesa é o ataque. A chibata comia mesmo. Mas, Serginho, o que aconteceu? O Guarani jogava 4-3-3. Que para mim é o melhor que um time pode fazer. 4-3-3. Por que 4-3-3? Porque os três na frente tem que marcar 5, tem que marcar os 3. Eles não podem vir, não. E o Barrote era o único cabeça de área, Sérgio. Ele ia pela esquerda, ele marcava pela direita e ele ainda dava para o Tangerina. Para mim foi um fenômeno. Mas aquele time era muito bom. Ave Maria, mas de que ano? Foi 84, 85. O Assis Paraíba uma vez chegou para mim e disse, seu Luiz, o Ceará jogando com as camisas do Guarani, não perde um jogo. Com as camisas do Guarani, ganha deste time que o seu aí, de 4, 5 anos. Você sabe qual foi o último meia esquerda autêntico que o futebol cearense teve? Teco. O último. Esse jogava com cara. Esse fez parte da minha infância, né? Mas olha, jogava demais. Então, uma vez, o Fares Lopes foi um grande presidente também. Mas houve um problema lá, ele era, você sabe que ele era Fortaleza. Mas era justo. Era justo. É o irmão do Fagner? Era um homem de bem. Homem de bem. O Fares Lopes, um dia houve um problema lá, eu peguei e disse, minha mulher, faz uma encomenda aí e bota uma calça minha. Aí a minha mulher fez um embrulho, botou minha calça, eu cheguei lá na federação e disse, pronto, Fares, veste minha calça aí. Veste minha calça aí para ver se tu... Porra, tu é só Fortaleza, rapaz? Agora, a arbitragem... Ele começou a rir, né? Ele só fazia olhar assim para mim, mas ele era uma figura espetacular. Era turrão, mas... A grande vantagem do Fares, e eu adorava isso, você sabe que numa reunião
8 times de futebol, naquele tempo eram 8, depois 10, você não conseguia unanimidade. Cada um queria puxar a sardinha para o seu prato, se juntavam os 3 grandes contra os pequenos, o interior não existia e tal. Aí o Fares colocava na mesa o que tinha que ser feito. Aí dava um tempo para resolver. Aí ele olhava e dizia, olha, se vocês não resolverem em 2 minutos, vai ser assim, 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 assim. Ele ficava olhando. Não, mas não sei o que, está resolvido, do jeito que eu disse, levantava, né? Era. Ele era. E acabou-se. Ele tinha peito para dizer, vai ser assim. E pronto, eu chamaria até ditador, mas ele fazia para o bem do futebol. Mas ele dava oportunidade para você resolver, esperava. Aí, quando enchia o saco, ele não deixava que o enchimento de saco ficasse para outro dia. Inteligente. Está resolvido e acabou-se. Inteligente, amigo. Amigo. Uma vez um radialista soube de uma história lá, e quando eu ia chegando em Fortaleza, a Verde Mário pegou logo eu, não sei como é que eles pegaram, para nós irmos, o Luiz vai chegando aqui e tal. De primeira. Para chegar lá, para acabar com o Fares Lopes. Aí quando eu cheguei lá, aí chegou o Irapuã Bebo, aí chegou, meteu-se na conversa logo, antes de falar, o Fares Lopes, Luiz, é ladrão ou não é ladrão? Eu digo, o único ladrão que tem aqui é tu e eu. É o único, são nós dois juntos. O ladrão é tu e eu. Nós roubamos muito, mas Fares Lopes não. Aí eu falei da coisa humana do Fares. Eu tive um problema, Sérgio, aqui, que eu pensei que ia morrer. Uma dor no meu estômago, do lado direito, do esquerdo, e passava para o intestino. Eu não comia nada. E eu tudo. Aí o Fares ligou para mim. Venha para Fortaleza, vai um avião lhe buscar, você vai para aí, vem aqui, se aqui não der, nós vamos para São Paulo. Eu sei dessa história. O Fares me deu. Então um homem daquele, chegou um juiz de futebol que hoje tem uma banda, é Manuel Gugel? É Manuel Gugel. O Manuel Gugel chegou aqui, Luiz, eu vim aqui comprar um documento que você tem aí. Comprar? Rapaz, você bateu na porta, não bateu? Bateu. Pois se retire agora. Me comprar, rapaz? Que é isso, rapaz? Então, e ele... Comprar um documento. Era um documento que eles diziam que eu tinha. Para poder prejudicar alguém? Para prejudicar o Fares Lopes, que era 2 bordeiros. O Brasil jogou com Eslováquia, lembra? No lugar? Eu disse, é besta, rapaz. Então, eu acho que o Fares era um irmão, um amigo. Quando eu brigava com ele, ele ligava para minha mulher. Eu quero tanto bem. Então, agora, voltando aqui, César. Seu Luiz, permita, por favor. Olha, o telefone teve por um momento aí fora do gancho, mas eu resolvi colocar no gancho porque, afinal de contas, nós devemos satisfação aos ouvintes. Aldo de Jaibaras, bom dia. Bom dia, seu Luiz. Bom dia, amigo. Eterno presidente, né? E o Serginho tá por aí, né, Sérgio Pinheiro? Tá lhe ouvindo aqui. Sérgio, oi. Eu já assistia você na TV em Teresina em 74, rapaz. Olha aí, Sérgio. Eu já assistia você, viu? Muito obrigado. Ele é caminhoneiro. É bem da minha idade, 62, né? Eu tenho 72. Que isso? Não parece não. Graças Agora é peruca não, né? Fora 20 do Piauí, 92. Não é peruca não, né? É tudo Olha aqui é aí. original. É um prazer enorme, Olha viu? Sou seu fã, viu? Obrigado, meu irmão. Verdade. Pois não, César Barreto. Mas o seu Luiz, ele estava falando dessa história do Fares, muito bonita. Essa frase dele: não levarei ao túmulo a mancha negra da ingratidão. E chega aqui para nos orgulhar, para nos honrar, um grande político, um grande advogado, um grande amigo, ex-presidente da Câmara, Dr. João Alberto Adiodato. Não sei se você conhece, meu caro amigo Serginho Pinheiro. Dr. João Alberto, um dos políticos mais sérios e mais honrados desta República. Vamos ouvi-lo? Desta nossa cidade. Vamos lá. Doutor João. Por favor, doutor João. Bom Bom dia. dia, senhores. Eu já estava me dirigindo à Serra da Merogue, tentando ligar, mas o microfone tem o tempo ocupado e eu não podia vir deixar aqui o abraço ao seu Luiz Torquato. Esse grande homem é uma pessoa que faz parte, será e fará sempre parte da história de Sobral. Desde pequeno,
eu sou um pouquinho mais novo que o seu Luiz, mas eu ouvia falar, meu pai, falar sobre o seu Luiz. Aqui em Sobral, o deputado César, às vezes, né, o coronel Vigílio vinha a Sobral de avião com meu tio Ariston e dava uma sumida e ninguém dizia, cadê o coronel? Ninguém sabia, e ele às vezes cansava um pouco, tinha muita gente conversar e por isso descansava um pouquinho. O Ariston dizia, tenha calma que eu sei onde ele está. Aí às vezes eu ia com ele na casa do seu Lalimão, o coronel estava lá, e depois o seu Luiz, eu conheci o seu Luiz lá pelo DERT também, não é? Nós somos turfistas antigos e históricos e até pré-históricos. E depois o seu Luiz no Guarani, e eu sou Guarani, mas sou Luiz Guarani, não é? Eu não gosto muito de futebol, mas sempre acompanhei. E Sobral, o Guarani deve essa sua existência toda, na grande essência, ao seu Luiz Torquato, sem desfazer os outros presidentes. E fizeram uma ingratidão, como disse o grande locutor. Tentaram e depois ficou uma dificuldade. Mas o seu Luiz é uma história, um grande pai de família, um avô excelente, né? Um esposo. Eu converso com ele sempre no beco. E é uma honra estar aqui. Eu também não sou muito afeito a futebol, mas eu assistia os seus programas na rádio Fortaleza, quando eu estudava, o Sérgio Azevedo, que hoje é superintendente do DE, viu, deputado? Torcedor do Ceará. Sérgio, torcedor do Ceará, e eu morava numa república com ele. E ele gostava muito do Ceará, e por intermédio dele, eu assistia a sua participação em 80, 81 em Fortaleza, e apreciava, passei a gostar um pouco de futebol, devido ao Sérgio, e ouvindo seus comentários, a sua história, relato, aquelas coisas boas que você tinha uma rivalidade, às vezes na equipe que você não ainda era da equipe do Paulino Roque, do Farias, tinha aquela brincadeira lá, e era muito gostoso, e sempre apreciei você também. Mas é um abraço, está aqui, deputado César, você, com o Edivaldo Filho, que faz essa história, resgata e torna os domingos de Sobral. Nós já ficamos tristes, viu, deputado César? Quando acabar, se algum dia acabar esse elenco, esse momento que tem aos domingos. E um abraço a você, não vou ocupar muito tempo, são muitas as pessoas. E, seu Luiz, é uma honra, é uma satisfação. A Imaculada está ali no carro, mandando um abraço a você. E não podia deixar, como eu disse, que você faz parte da história de Sobral. Seu Luiz fala de bem em todo canto de você, senhor. É uma pessoa boa, seu Luiz, uma pessoa maravilhosa, sincero, realmente, diz o que pensa, às vezes ele mesmo diz, não ofende, mas é a verdade tem que ser dita, e como dizia o padre Palhano, se você tiver com raiva, fique com raiva da verdade, e não de quem diz a verdade. Um abraço, Luiz, do seu eternamente. Meu querido Serginho Pinheiro, esse eu tiro o chapéu. Não, tanto para ele como para a doutora Imaculada. E se resolver ser logo, eu também tiro. Homem sério e competente. E se resolver ser logo todo, de pregar um monte de jeito, porque tem um voz pesado. Meu amigo de infância, da dona Maria José Carneiro, né? A família, muito amigo, os pais, muito amigo do meu pai, a família, né? Mas, independente disso, é um advogado competentíssimo e um político de palavra, um político competente. Então, eu sou fã do João Alberto Diodado. Como sou fã hoje do atual presidente, José Crisóstomo Barroso, o Zezão, que é outro grande presidente. O João Alberto foi presidente, acho que 3 vezes da Câmara de Sobral. Você vê como ele tem valor, né? E o Sérgio Azevedo, que é Ceará doente, tem um mais doente do que ele na casa dele. É o Dario. São 5, todos 5 são Ceará. 2 pelo Ceará e 2 por você, viu, Dario? Companheiro no DR, né? Mas, Serginho... Dario, dentista, irmão do Sérgio, é 2 pelo Ceará e por você. A dona Socorrinha brasileira, a dona Maria brasileira, que é a sogra do bar, o Benê Amaro, o novinho brasileiro e o João Neto, estão ligados, já ligaram pro bar aqui. Rapaz, digo o Sérgio Pinheiro que mande um alô pra mim. Comentarista esportivo. Sérgio, comentarista esportivo de Sobral, tá no ar, quer falar. Ripar Trindade, bom dia. Bom dia, Edivaldo, bom dia, doutor César Barreto, tem revolucionado as mulheres de domingo no Rádio Sobral, o seu Luiz Torquato, que é um patrimônio do futebol cearense. Sérgio Pinheiro, estou até emocionado, eu gostaria de estar aí presente para lhe dar um abraço, porque eu acompanho desde o saudoso Paulino Rocha, que é a sua ida para o Piauí e retornou ao Ceará, e você é um patrimônio do rádio esportivo. Aí, caiu a ligação. Caiu a linha na hora que ele começava a me deixar aqui mais. Mas é impressionante, Bah, é a audiência do Sérgio no Ceará todo. Hoje eu ando muito em Quixeramobim, com a ligação com o Zé Arthur Pinheiro, com a família do Zé. Você conhece bem, que você tem muita ligação com a família do Pontes Neto em Quixeramobim. E você sabe como eu ando em Quixeramobim e na região de Crata, através da família Pierre. E é impressionante, quando você fala no meu nome, um abraço para o escritor doutor César Barreto, no outro dia o pessoal está ligando de Quixeramobim, é o Carlinhos Eloy, é ligando lá do Crata. A sua audiência é muito grande também na cidade de Sobral. Disseram que o Sérgio Pinheiro não viria para o programa. Alguns amigos no Beco do Cotovelo
porque tinha um jogo do Ceará. Se o Ceará ganhar, o Sérgio Pinheiro não vai para Sobral. Eu vou dizer com você, ainda estou aqui, como está os olhos do homem aqui. Eu quase não dormi. O Bar sabe disso. E quando ele anunciou no programa dele deixar de vir. que eu estava ouvindo, aí disse, o homem vem. Palavra dada, palavra... Olha, um apelo do Dr. César Barreto é uma ordem. Um convite... E uma homenagem dessa, né? Homenagear um sobralense que é a história, né? Seu Luiz é a história de Sobral. Quando você me falou em Luiz Torquato, eu digo, puxa vida, eu vou dar um abraço no meu amigo Luiz Torquato. História viva. Eu hoje contacto, como já falei, muitas vezes com o Luizinho. Por sinal, teve um problema do carburador, né? Andou dando uma falhada. E ele doente, eu ligando para ele, como é que você está? E ele sabe disso. Ele hoje me trata com um carinho fora do comum, porque ele sabe do respeito que eu sempre tive, e puxa, agora que eu voltei mesmo, por essa figura que Sobral inteiro reconhece como um dos maiores esportistas da história dessa terra, que é o Luiz Torquato. E nós sabemos disso, não por ouvir dizer. Eu vivenciei quase todos os seus momentos à frente do Guarani, você sabe disso. Seu Luiz. Parávamos ali embaixo do Junco, no estádio ali, quando ele, parece que ele arrendou o Junco, eu sei que quem mandava era ele, o dono era ele, e ele veio me contar o que é que acontecia para que ele pudesse tomar conta, porque se ele deixasse na mão de outro, não ia funcionar como deveria, e ele estava certo. Quando ele saiu do Guarani, eu estrago, né? Olha, uma das coisas que eu fazia, Sérgio, eu chegava para o comandante, meu amigo, e dizia, comandante, eu quero um tenente lá, mas o tenente que seja escolhido por mim. Aí eu escolhi o tenente e eu pagava um salário alto para o tenente. Agora eu quero só dentro do campo, eu quero os soldados que sejam só Guarani. Eu ir para dentro do campo que é Guarani. Esgandula Guarani. Aí, então eu fazia. Então eu dizia pro tenente, eu não quero pena na torcida do Guarani. Pode dar na do Ceará que eu faço é agradecer. Aí do Fortaleza, mas esse na do Guarani não. Que eu então conheço. Eu fazia isso. Quer dizer, eu tinha isso para não haver peia, para não haver nada. Te lembra um dia que quiseram invadir a cabine, que eu estava e você veio para frente da cabine? Isso aqui ninguém mexe com ele, lembra disso? Me lembro, Bacana, né? Teve muito, o Salvino. E eu dá em mim na cabine. Eu tinha Salvino... dito um negócio lá e o Guarani empatou o jogo, virou o jogo, sei lá. E torcedor é assim, toma o gol, aí a crítica vem. Quando vira o jogo, ele olha para quem ele quer. Verdade. Seu Luiz, permite, nós estamos quase no final do programa, doutor César. Sacomã, entrega aí primeiro do Sérgio Pinheiro, por favor. Eu gostaria que o Sérgio Pinheiro, que o doutor César Barreto entregasse ao Sérgio Pinheiro. Edilson está em Taperoaba recebendo o nosso abraço também. Está aqui em Sobral. Traga o do Sérgio Pinheiro. Doutor César, entregue este quadro certificado que o Sérgio Pinheiro esteve que o programa é 1 hora. Presente no programa 2 horas. Começou às 8, às 9. Às 10. Às 10. Certificado. Vamos lá. Certifico que no dia 29 de novembro de 2015 foi entrevistado pelo radialista Edival Filho da Rádio Tupinambá de Sobral, o renomado comentarista esportivo que o Nordeste inteiro consagrou. Sérgio Pinheiro, íntegro como homem, competente como profissional e amigo como ser humano. Sobral, 29 de novembro de 2015. Entrega aí, bate a foto, doutor César. Entregue lá, doutor César. Pronto, bate a foto aí. Salva de palma. Vamos lá. Depois... Vamos lá, agora vamos trazer agora o do seu Luiz Torquato para o César Barreto também fazer a entrega desse certificado. Vamos lá. Doutor César, pegue aí o do seu Luiz Torquato e faça a leitura e entregue aí. Certifico homenageado deste domingo no quadro Escritor César Barreto e a História de Sobral, da Rádio Tupinambá. Chegando aqui o nosso diretor, nosso querido Zé Caquino, meu querido amigo. Eterno presidente do Guarani Esportivo Clube, seu Luiz de Melo Torquato, homem íntegro, amigo como ser humano, competente, como dirigente de futebol, pois foi com ele que o Guarani foi o único time de futebol cearense a ter um título nacional. Sobral, 29 de novembro, e eu vou passar para o Zé Caquino fazer essa entrega. Pronto, diretor da nossa emissora Rádio Tupinambá. Vira, Zeca, vira para bater as fotos. Rádio Tupinambá, para o fundo, vocês gastaram um monte de dinheiro para fazer aquele ficha que não apareceu. Rádio Tupinambá. Rádio Tupinambá. Aí, vamos só finalizar agora, né, o César Barreto. Palavra do seu Luiz. Seu Luiz, você tem uma música que você faz questão de botar para tocar. Por que você gosta tanto dessa música? Vamos lá, meu amigo Ivo, para terminar o programa.
Eu preciso de forças para caminhar. Minhas pernas cansaram, já não posso andar. Eu não tenho rumo nem onde parar. Eu só peço a Deus para me ajudar. Na vida fiz tudo para ser feliz. Eu ajudei a todos que eu tanto quis. De repente eu me vejo, me encontro só. E olhando no espelho às vezes tenho dó. O que vou fazer se já estou no fim? Eu ajudei a todos, ninguém ajudou a mim. O que vou fazer se já estou no fim? Eu ajudei a todos, ninguém ajudou a mim. Mas não guardo mágoa de ninguém. Meu desejo espontâneo é fazer o bem. Se existe... Olha aí, Serginho, quando o seu Luiz chegar por lá, viu? Você já sabe qual a música que ele vai botar. Retrata uma figura que, puxa vida, tem fé em Deus, tem uma crença forte, ajuda todo mundo e não guarda mágoa de ninguém. Puxa. Que beleza. Um alô pro Júnior Parente que está ouvindo o programa, seu Luiz, doutor César. Vamos lá, né? Olha, Edivaldo, eu quero agradecer em nome também da minha família. Sua esposa está ouvindo o programa, família? Toda a minha família. Um abraço aí, grande família. César Barreto, do fundo do meu coração, porque tem uma homenagem. Receber aqui um João Alberto de Odato com a esposa esperando lá aqui para a Serra. Ao Sérgio Pinheiro, essa figura ícone. E eu sempre digo, essa turma de Fortaleza que tem amizade a mim, nunca recebeu um tostão furado do Luiz Torquato. Nunca. E eu acho aqui, Sérgio, o Belmino falou no programa, Sebastião, que ele brinca comigo e tudo, ele falou essa semana 2 vezes, mas foi um enxame de gente aqui para falar que ele tinha falado no meu nome e que eu estava liso, que precisava. Então, realmente, aquilo é uma figura maravilhosa. Mas eu quero agradecer a Deus. Esse é o momento que eu digo. Deus é grande. E em vida a homenagem, né mesmo? Deus é grande. Logo que surgiu o mosquito da dengue. Essa aí, pelo que estou vendo, é boa, viu? O mosquito da dengue. Eu era magrinho, eu era bem magro. Magrinho brabo, né? Todo mundo tinha medo. Mas é isso mesmo, Deus é grande, é onipotente. Trazer aqui essas pessoas todas e aos milhares de ouvintes que estão aí, eu só agradeço a Deus e a benevolência de vocês. Obrigado. Aí, seu Luiz, você merece toda essa homenagem, você é um grande cidadão, toda a vida eu lhe respeitei, meu pai gostava muito de você, Lourinho do Trigo, toda a vida me falou muito bem de você, e você toda a vida o respeitou também, e a minha admiração por você, não só minha, como dos bons sobralenses, como você disse. Sérgio Pinheiro, satisfação, prazer, amigão, prazer mesmo lhe conhecer. Edivaldo, prazer foi meu, me senti honrado, envaidecido, fiquei emocionado o programa todo. Quero te agradecer de todo o coração. Espero que um dia a gente possa fazer essa mesma coisa que você fez comigo lá em Fortaleza, no programa que eu tenho na Rádio. Se Deus quiser. Se Deus quiser, Serginho. Grande abraço a vocês de Sobral. O povo sobralense sabe o carinho que eu tenho para com eles. Não precisa eu dizer aqui. É só me acompanhar e ouvir como é que eu falo de Sobral. Beleza, Sérgio Pinheiro. Sérgio Pinheiro e do Edivaldo Filho, ele tem um grande parâmetro na vida dele. Ele é o único em Sobral que faz a alegria de muitas pessoas que não podem andar, e ele luta e ele dá centenas e centenas de cadeiras de roda. Isso é maravilhoso. Inclusive ganhando do bar hoje. O nosso amigo Francisco Ávila, o nosso querido bar, trouxe uma cadeira de roda. E eu, quando vi a cadeira de roda dentro do carro, eu digo, mas para que essa cadeira de roda? Eu vou levar para presentear no programa da Edivaldo Filho. E o Arthur já tinha me dado uma também. O bar é ótimo. Isso você já almoçou lá? Você já almoçou lá no restaurante Central? Não, porque lá eu sou como um cego. Eu não conheço nada mais de Fortaleza. Eu só conhecia
Abará no Rio Branco, a senador O Pompeu e a Luizinho Praça do conhece, Ferreira. quando você chega lá, peça o Luizinho para me levar. O Luizinho conhece tudo, só eu vou como cego. Eu vou e ele me leva para onde ele vai. E a dona Sinésia, deixa uma mensagem para ela, sua esposa, que você tanto ama. Ave Maria, sem ela é o pulmão que eu respiro, ela é tudo. Edival, ninguém vai para frente sem uma família. O doutor João Alberto Adiodato, ele deve tudo, porque o doutor João Alberto não sabia nem falar, nem nada, mas hoje ele é uma pessoa popularíssima por causa exatamente da doutora Imaculada. A esposa dele é maravilhosa e chamou ele para ele ir, e ele fala com todo mundo, dá a mão, porque realmente ele não era muito bom disso. Não. Doutor César, terminando o programa. Agradecer a Deus, né? A oportunidade de reunir tantos amigos aqui, né? No estúdio Padre José Palhano da Rádio Tupinambá. Agradecer a você, Edival Filho, ao Zé Caquino, todos que fazem ao IVA Rádio Tupinambá. Agradecer ao Sérgio Pinheiro, ao Serginho, toda a imprensa de Sobral e a meu querido amigo João Alberto Adiodato, Zé Arthur Bar. A você, Serginho, e ao Luiz Torquato. Luiz hoje é um patrimônio não só do Beco do Cotovelo, mas da querida cidade de Sobral. Deus te proteja, Luiz, te dê muitos anos de vida.